Meus queridos, meus irmãos, uma boa noite a todos, a vocês, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, depois de um dia de trabalho. Estamos aqui para ter aquele momento de reflexão na palavra do Senhor. Bom, primeiro eu quero te explicar como eu faço. Eu tenho tido essa prática. Eu logo cedo, logo de manhã quando eu acordo, tenho meu momento com Deus, às vezes oro mais, às vezes oro menos, mas eu tenho lido de manhã, eu leio o Salmo, né, e tento às vezes meditar durante o dia. Às vezes, por causa da correria do dia, não é fácil você lembrar do que você leu, então eu costumo ler de mais do que uma versão da Bíblia. Até que eu tenho aqui aberto aqui algumas versões, então eu leio o mesmo Salmo numa versão, depois em outra. Isso ajuda às vezes o nosso entendimento por causa da linguagem que é aplicada, né? Mas eu tenho feito isso, leio de manhã, depois à noite volto a ler novamente, fico ali meditando, fico tentando aprender alguma coisa, e é assim que eu tenho feito. E eu tenho ficado muito feliz porque mais do que uma pessoa já me chamou no privado, em off, para poder comentar acerca daquilo que tem visto, daquilo que tem entendido, e eu fico muito feliz com isso, porque o nosso propósito é justamente esse, é despertar você a desenvolver esse relacionamento com Deus através da sua palavra. E eu estou feliz, eu sei que nem todo mundo está lendo, mas eu tenho certeza que alguns estão, e aqueles que estão pegando esse hábito, você pode ter certeza, você vai ser muito abençoado porque você está criando um hábito bom, um hábito que vai gerar em você vida, né? Então vamos lá, mais uma vez estamos aqui, e hoje nós estamos no Salmo de número 6, que, por coincidência, é mais um salmo de Davi. E Davi, nós vamos aprender isso no decorrer dessa série, ele foi o maior escritor dos salmos, e Davi tinha aquele coração mesmo quebrantado, voltado, né? E uma coisa que você vai ver na vida de Davi, ele era um homem muito intenso. Davi não economizava nas suas emoções, sejam elas alegrias ou tristezas. Alegrias, por exemplo, você vai ver quando Davi voltou de ter trago a arca da aliança, a arca do concerto, Davi via tão feliz que tirou suas vestes reais, via dançando, pulando, parecendo um menino, parecendo um moleque, de tamanha alegria que Davi tinha, né? Davi já era rei e tem um comportamento de menino, sabe aquele menino quando ganha aquele presente e sai pulando, sai gritando? Era mais ou menos esse Davi. Só que também é verdade que nos momentos de tristezas, Davi também, ele expressava sua tristeza de uma maneira muito intensa. E este Salmo 6 aqui, é isso que nós vamos ver. E uma coisa interessante que eu vejo é que nesse Salmo, a sinceridade de Davi em assumir o seu momento de angústia. Uma coisa interessante, porque Davi, ele não tinha aquele sentimento de ser um super crente. Davi, ele tinha, sabe, aquela sinceridade de quando eu estava feliz, eu estou feliz. Se eu não estou feliz, eu assumo a minha tristeza. E se a tristeza fosse grande, Davi não escondia, Davi não vestia uma capa, não. Eu sou o rei, eu sou intocável, eu sou forte demais. Não. A primeira coisa que eu aprendo nesse Salmo 6 era a sinceridade de Davi em assumir seus momentos de fragilidade. Olha só o verso 3, que diz: também a minha alma está profundamente perturbada. Aqui Davi não está dizendo, olha, eu estou triste, eu estou mais ou menos. Não, Davi ele assume uma posição que ele diz, olha, a minha alma está angustiada demais, eu estou muito perturbado. A palavra profundamente, ela dá essa intensidade. Quantas vezes nós queremos nos fazer de forte, né? Não assumimos o momento de fragilidade. Queremos estar sempre aquela pessoa que é intocável, que não é, ela é inatingível. Só que Davi nos mostra o contrário. Davi nos mostra que nós temos que assumir nosso momento de fragilidade. Tem horas que você não está bem, não adianta você vestir uma máscara dizendo eu estou bem. Às vezes nós interpretamos um pouco errado aquela passagem lá da Sulamita, quando o profeta profetiza acerca da vida dela, que ela teria um filho, e ela tem um filho, e depois aquele filho morre, e depois quando ela encontra o profeta, que estava com seu filho morto em casa,
o ajudante do profeta Geazi, né, vai perguntar, então tá tudo bem consigo? Ela, vai tudo bem. Às vezes nós pensamos que temos que vestir uma máscara, dizendo que se as coisas estiverem mal, não, vamos dizer que está tudo bem, porque eu tenho que dizer que está tudo bem. Os Salmos vai revelar para nós que não é bem essa realidade. Nós podemos sim, e às vezes eu até acho que devemos assumir quando não estamos bem. Existem situações que é difícil, que é pesada. Tem situações, eu já passei situações que é difícil demais. Às vezes você não tem por onde se pegar, às vezes você sente aquela tristeza profunda, dá um desânimo intenso, é uma perseguição de um lado, é do outro lado. E Davi, ele mostra para nós esse seu lado humano. Aprenda, meu querido. Não esconda a sua tristeza, não, a sua angústia, sabe? Faça como Davi. Pega todos os seus sentimentos. Pega tudo, tudo e traz. E coloca, como Davi fazia, nos pés do Senhor. Davi, ou seja, ele pega, traz toda a carga. E é como se ele, de repente, mesmo que Jesus ainda não tinha vindo ao mundo e não tinha dito aquelas palavras, mas é como se ele tivesse ouvindo as palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, né, numa versão, e eu vos aliviarei. E o que Davi faz aqui, você vai ver verso 3, depois verso, mais adiante aqui, verso 6 também, Davi, ele traz toda a sua angústia e coloca aos pés do Senhor. Aprenda essa lição. Não esconda a sua dor, não se finja de forte. Não tem mal nenhum você assumir que tá difícil. Não tem mal nenhum. E nós vamos ver aqui uma outra grande realidade, que é a segunda lição que eu quero compartilhar com você, que também está no verso 3. Na parte B do verso 3, Davi, ele diz o seguinte: Senhor, até quando? Primeiro ele começa o verso 3 dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ô, queridos, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma realidade da vida cristã. Às vezes nós queremos florear, querendo dizer, olha, clama a Deus que a resposta vem logo. Às vezes não vem, não. Nós vamos clamar, às vezes nós vamos chorar e a resposta não vai vir logo. Às vezes o silêncio de Deus vai fazer parte do processo e o silêncio de Deus às vezes dói. Às vezes dói. Sabe, quando eu estava meditando aqui, eu fiquei imaginando Marta e Maria quando Lázaro morreu. Já parou para poder pensar nisso? Hoje nós lemos o texto, né, de Marta e Maria, ali da ressurreição de Lázaro, e achamos lindo, que realmente é uma passagem maravilhosa. Porém, tenta imaginar um pouco. Se fosse você no caso deles, diz a Bíblia que Jesus era amigo deles, era amigo de Lázaro, de Maria, de Marta, e diz até o texto, depois você leia lá João capítulo 11, que Jesus amava Lázaro. E Lázaro fica doente, Marta e Maria mandam chamar Jesus, e Jesus não vem na hora que é chamado. Será que você já passou por isso? Será que você já chorou, já clamou, e a resposta não veio naquela hora? Sabe, uma das coisas que eu acho linda no Evangelho é que Cristo, ele não nos quis enganar. Em momento nenhum, Cristo não prega para nós o Evangelho floreado, o Evangelho, sabe, de triunfalismo. Não, o Evangelho, ele é triunfante. Agora, triunfalismo, Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou sim, que nós, olha, vamos passar por dificuldades, vamos ter aflições. E Davi, por ser um homem que conhecia Deus, tinha ali aquela intimidade com Deus, ele nos mostra que ele viveu essa realidade também. Ele fala: Senhor, até quando? É como se ele estivesse falando: Senhor, o Senhor não vai me responder? Deus, o Senhor não vai vir me socorrer? O Senhor não vai vir ao meu auxílio? Às vezes passamos por isso. E o interessante, sabe, é o que está no versículo 6. Essa é outra lição que eu aprendo também. Ele diz o seguinte: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e alago. Sabe qual é a outra realidade que eu vejo aqui, meus queridos? Que às vezes nós não queremos aceitar. O mesmo Davi que escreveu isso, lá no Salmo 30, lá na frente, no verso 5, nós vamos ler
Aquele texto tão conhecido que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa é uma realidade, está lá escrito no Salmo 30, verso 5. Só que aqui, essa noite de Davi era uma noite maior do que 12 horas. Podemos até assim dizer, era uma noite maior do que 24 horas. Essa noite de Davi durou mais do que um dia, mais do que 2 dias. Ele fala aqui que todas as noites, ou seja, isso denota o quê? Uma continuidade de tempo. Sabe, querido? Uma outra realidade que tem aqui é que às vezes a nossa noite ela vai durar mais do que aquilo que nós queremos, do que aquilo que nós pensamos que ela iria durar. Ainda fazendo uma ligação entre o texto em questão, o texto de Salmo 6 com João 11, que é a ressurreição de Lázaro, Jesus foi chamado, Jesus ficou ainda 2 dias lá onde ele estava, lá em Jerusalém, e depois de 2 dias que ele vai para Betânia. E ele chega lá, já havia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Que noite longa foi aquela de Marta e Maria, não é? Às vezes passamos por isso. Mas o que eu acho mais lindo de tudo isso, mais lindo, é que Davi, ele começa o salmo se derramando aos pés do Senhor, como muitos outros salmos, no que você vai ler, parece que é muito comum, ele começa chorando, começa clamando, começa sofrendo e termina glorificando. Oh, glória a Deus! Sabe, esse salmo não é um salmo que vai te deixar para baixo, vai trazer uma palavra de desânimo. Não, não. É um salmo de esperança. Só que é um salmo que trata da vida real. Não é um salmo utópico, não é um salmo que quer mascarar a nossa realidade cristã. Não, querido. Às vezes, como cristão, você vai passar por angústia. Você vai passar por dores profundas, que a sua alma vai chorar, vai rasgar, o seu coração vai se quebrantar. E às vezes essa noite vai durar mais do que 12 horas, mais do que 24 horas, e às vezes mais do que uma semana. Mas o interessante é que a resposta sempre vem. Glória a Deus. E quando ela vem trazendo renovo, ela vem trazendo força. Então o que eu quero dizer? O sol, ele volta a brilhar para quem confia no Senhor. Glória a Deus. Olha só o que diz o verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Aí no 10 ele fala: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Glória a Deus. Queridos, sabe, a vida cristã não é fácil. Não, não é fácil. Mas você pode ter certeza, Deus, por mais que ele fique em silêncio, às vezes ele está, mas isso não é a ausência de Deus. Por mais que ele fique em silêncio, ele tem o tempo certo de agir e ele nunca abandona o seu filho. Não abandona. Às vezes, iremos passar por processos a qual ele quer nos ensinar valiosas lições. E às vezes as lições não são as mais fofinhas. Às vezes não é fácil, às vezes é forte. Às vezes a noite é fria. Às vezes o inimigo fica furioso e Deus em silêncio. Mas Deus, ele aparece. Mas Deus, ele responde. Deus, ele ouve. E o sol volta a brilhar na vida de Davi. Amém, queridos? Vamos aprender com esse salmista que nós não somos de ferro. Não tem para que nós queremos vestir uma máscara, uma capa de super crentes. Não. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver com dor, fala, tá doendo. Mas traga isso tudo aos pés do Senhor. E entenda que o silêncio dele não é a ausência dele. Às vezes ele está querendo nos ensinar alguma coisa. O silêncio dele é o tratar dele com as nossas ansiedades. E entenda que mesmo que a noite dure mais do que 12, 24, uma semana, um mês, não sei quanto tempo pode durar a sua noite, mas uma coisa eu sei que a palavra nos garante: o sol vai brilhar novamente. Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Glória a Deus. Amém?
Queridos, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você e continue nesse propósito. Olha, todo dia é um salmo, é pequeno e você não perde nada, você só tem a ganhar. E você está fazendo o que? É o exercício do cristianismo prático. O relacionamento com Deus não é um relacionamento religioso. O relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. E é um pouco complicado você falar que tem intimidade com uma pessoa que você não conversa. É um bocado estranho isso. Você pode até falar que, olha, eu conheço, já ouvi falar e tal. Mas quem tem intimidade está junto. Então, quem tem intimidade com seu Deus, chegue junto ao Senhor, medite na palavra, ore, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz e abençoado. Amém? Fique na paz do Senhor e, se Deus assim permitir, nos veremos amanhã. Aqui é o seu pastor, irmão Gineton, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Seja um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus.